Escola Dominical, nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu amo a Escola Dominical, lugar de família feliz. Meus irmãos, já estamos no segundo trimestre de 2020. O trimestre que passou, tivemos lições abençoadíssimas, enriquecedoras, enquanto estudamos a doutrina do homem à luz da palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, com um tema geral que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bonito tema esse, muito bonita também a capa, né, Jaqueline, da nossa lição. Nós temos aqui, olha, uma espécie de um rolo e uma coroa de espinho por cima do rolo e também um selo aqui, né? Então essa imagem da nossa capa, ela resume de forma muito adequada o tema deste nosso trimestre. O comentarista da lição é o pastor, a quem agora tenho a satisfação de chamar de amigo, porque tenho estado em contato constante com ele, pastor Douglas Batista, da Igreja Assembleia de Deus no Distrito Federal. Ele também é doutor em teologia, portanto, um homem abalizado, presidente do Conselho de Educação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Graças a Deus, a nossa igreja também tem muitos doutores, homens abalizados na palavra de Deus e nas letras seculares para nos ensinar muito. Eu já dei uma lida geral na revista e também no livro de apoio que acompanha a lição. Aliás, recomendo a você, professor, professora e também aluno que gosta de ler, estudar, de pesquisar, de preparar-se na palavra de Deus para responder aos que pedirem a razão da sua fé. Adquira o livro de apoio que acompanha essa lição, certo? O preço dele é R$20, você adquire pelo site da CPAD, recebe na sua casa. Aqui, o comentarista, pastor Douglas Batista, detalha e aprofunda mais cada uma das lições desse trimestre, vai te ajudar a te enriquecer ainda mais na palavra do Senhor. Esse trimestre reserva muita coisa boa para a gente, né, Jaqueline? Muita. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é breve, ela é curta, são apenas 6 capítulos. Eu quero deixar já uma primeira orientação antes de adentrarmos no estudo da primeira lição. Uma orientação que eu quero deixar para você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, que estuda a lição de adultos. Primeiro dever de casa para esta semana que começa hoje. Leia a carta de Paulo aos Efésios na íntegra. É uma carta breve, 6 capítulos. Dentro de 1 hora você faz uma leitura não apressada, atenta, detida e vai absorver o conteúdo da lição e ter uma visão geral dos temas, da mensagem que Paulo ali compartilha com os crentes naquela comunidade. Leia também o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é o capítulo que fala justamente sobre o começo da igreja em Éfeso, quando Paulo, com a sua comitiva missionária, na sua terceira viagem missionária, por ali passou e formou uma comunidade cristã. Já existiam discípulos em Éfeso antes de Paulo chegar. Os primeiros discípulos não foram ali estabelecidos por Paulo, mas a igreja propriamente ela foi formada, estabelecida sob a orientação apostólica deste homem de Deus. Então leia o capítulo 19. Daqui a pouco, inclusive, eu vou tecer alguns comentários rápidos dentro desse capítulo. E leia ainda também o capítulo 2, especialmente os primeiros versículos do livro do Apocalipse. Por quê? Porque ali você vai ter um registro de uma outra carta que foi escrita à igreja de Éfeso. E a única igreja que recebeu 2 cartas. É verdade, muito bem. Uma carta da autoria de Paulo e outra carta da autoria de João. Claro que todas elas foram inspiradas por Deus, que soprou no coração desses homens a mensagem a ser escrita. Mas a igreja de Éfeso, como bem colocou Jaqueline, recebeu 2 cartas de autores diferentes. Porque do mesmo autor, Coríntio recebeu, Tessalônica recebeu, outras igrejas receberam do mesmo autor 2 cartas pelo menos. Mas cartas de autores diferentes, aí Éfeso se destaca. E lá em Apocalipse, você vai ver o que o próprio Jesus vai falar acerca do estado espiritual da igreja de Éfeso, que infelizmente já declinava ali no final do 1º século.
Uma igreja que começou muito bem, uma igreja muito forte, muito bem estruturada, e mesmo quando João escreve para ela, a gente vê lá no livro do Apocalipse, naquela carta que João escreveu, era uma igreja que ainda tinha boas obras, que ainda tinha uma doutrina, não é, estabilizada, um zelo doutrinário, mas lhe faltava algo que era muito importante, certamente o mais importante, que era a essência, o primeiro amor. E Jesus ordena essa igreja que se arrependa e volte ao primeiro amor. Certamente o primeiro amor do qual Paulo fala, né? Porque quando Paulo fala à igreja de Éfeso na sua carta, Paulo ali fala dessa igreja como uma igreja que de fato está vivendo a comunhão, que está vivendo amor, que está vivendo em unidade. Aliás, essa é uma palavra-chave nesse trimestre, unidade. Jacqueline, vamos fazer a leitura bíblica em classe? Né? Você vai fazer menção do tema, etc. O título da nossa lição de hoje é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Textuário, Efésios, capítulo 1, versículo de número 2, diz o seguinte: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade e prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra, como bem frisou o irmão Tiago, em 2 livros, né? Primeiro em Efésios e depois em Atos dos Apóstolos. Em Efésios, o capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Em Atos dos Apóstolos, esse capítulo-chave, que é o capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Aqui na leitura bíblica em classe está bastante resumido esses textos, mas faz necessário a gente se aprofundar indo lá e lendo todos os capítulos. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles lhes disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, e em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Muito bem, então esse texto que nós lemos, esse recorte do capítulo 19 de Atos, como diz, retrata o início ali da igreja na região de Éfeso. Nós temos 3 objetivos nessa nossa lição de hoje. Cada objetivo corresponde a um dos 3 tópicos da nossa lição. Primeiro objetivo, que corresponde ao primeiro tópico, é apresentar a autoria e data da epístola. Esse vai ser o tópico mais breve, né, Jacqueline? Porque não tem nem o que discutir nele, né? Não tem nem aplicações práticas muitas para se fazer nesse primeiro tópico, então a gente vai ser assim, olha, relâmpago nele. O segundo objetivo, que corresponde ao segundo tópico, é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E por último, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Jacqueline, fica à vontade para fazer considerações sobre o trimestre e também sobre o primeiro tópico. Vamos lá. Aqui, primeiro tópico é autoria e data. A autoria, o próprio apóstolo Paulo, ele se declara autor no capítulo 1 de Efésios, versículo número 1, né? Ele diz aqui na leitura bíblica que nós lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, Paulo, ele é o autor e ele escreve e assina essa carta. Como era de costume, inclusive, nas cartas dele, né? Em todas as cartas de Paulo, Paulo se identifica como o autor das suas cartas. Inclusive tem até uma onde ele fala, se não me engano, a carta aos Gálatas, onde ele fala que era costume ele assinar com letras garrafais
as suas cartas, né? Então não temos razão para que duvidar da autoria paulina dessa carta aos Efésios. Ainda mais quando vemos, conforme o capítulo 19 de Atos, que Paulo por ali passou e deixou durante 3 anos lições preciosíssimas para a igreja naquela comunidade. A gente vamos para a data entre 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente, né? A partir dessa permissiva data provável da redação da Epístola aos Efésios, correu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico é quase um trava-língua, gente. Tíquico como seu portador, né? Aquele que enviou essa carta aos irmãos em Éfeso. Muito bem, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele deve ter ali vivido o martírio, sofrido o martírio durante o império de Nero, inimigo dos cristãos no primeiro século, por volta do ano 65 a 68 dessa nossa era. Os historiadores, os teólogos, comentaristas bíblicos sugerem que Paulo deve ter escrito essa carta alguns poucos anos antes do seu martírio, quando ele estava preso em Roma, né? Paulo passou muito tempo em cadeias, né? Ele mesmo se apresenta nessa carta em pelo menos 3 ocasiões, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20. Ele se apresenta como um prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e embaixador em cadeias. Eu até anotei que o apóstolo Paulo ele foi um preso muito produtivo, né? Paulo não ficou preso murmurando, reclamando, ocupado em outras coisas vis, inúteis ou com um tempo ocioso. Paulo foi um homem que em cadeias produziu muito para o reino de Deus. Foi o preso que mais produziu vidas salvas em Cristo Jesus. É verdade, foi um homem que colocou mais vida em liberdade, para fazer, né, um jogo aqui de palavras. O preso que mais colocou vidas em liberdade foi o apóstolo Paulo. Até o próprio carcereiro, a gente vai ver lá também no livro de Atos, né? Até o próprio carcereiro. Em Filipos, né? Ele estava ali, né, preso, Paulo preso e ele livre, mas o homem livre estava preso pelos pecados e Paulo livre, né, pelo poder de Cristo, né, salvo na pessoa de Jesus Cristo, ganha aquele carcereiro, toda a sua família. É verdade, em Filipos Paulo ganhou esse carcereiro e depois toda a casa dele para o Senhor Jesus Cristo. E em outras prisões onde Paulo estava, outras cadeias em que Paulo estava, Paulo ganhava também outros carcereiros, agentes penitenciários, magistrados, juízes, advogados para Cristo. De modo que ele chegou até a dizer que os da casa de César estavam se convertendo. César ali é o imperador romano, não é uma pessoa comum não. Ali era o próprio imperador, ou seja, os ministros, os servos, os homens importantes do Império Romano estavam se convertendo através do apóstolo Paulo. E não só Paulo foi um grande evangelista em cadeias, como ele diz, embaixador, representante de Cristo em cadeias, como foi também um profícuo escritor, né? Porque ele tem outras cartas que são chamadas de epístolas da prisão. A própria carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, né? Foram cartas que ele escreveu a partir da prisão. E também a segunda carta de Timóteo, que ele também escreveu já estando no corredor da morte, encaminhando-se para a sua execução. Então esse primeiro tópico, como nós dissemos, ele é muito breve, ele é muito objetivo. É para dizer a autoria e data da carta aos Efésios. Paulo é o autor dessa carta, né? E ele é autor de grande parte dos livros do Novo Testamento, né? Quase que metade, porque os livros do Novo Testamento são 27. Paulo é autor de 13. A gente pode dizer que ele é o maior, né? O maior então, de cartas. De cartas. Paulo ele escreveu o maior número de cartas, 13. Entre elas a carta aos Efésios. Que escreveu enquanto estava preso em Roma por volta do ano 60. E como diz aqui o segundo ponto desse primeiro tópico sobre a assinatura apostólica. O que é isso? É quando Paulo diz assim, Paulo se apresenta da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, sem soberba, sem orgulho,
mas com muita convicção e alegria, ele sempre se identificava em suas cartas como apóstolo de Jesus Cristo. Apostolado esse que inclusive chegou a ser questionado, né, pelos irmãos lá de Corinto, contaminados por outros mestres, por outros ensinadores ali. Os irmãos colocaram em xeque o apostolado paulino. Mas Paulo ali fez uma defesa do seu apostolado. Aquela segurança, né, de ter a convicção de quem o chamou foi Cristo. Então ele deixava isso bem claro. Olha, eu estou aqui exercendo esse ofício pastoral porque quem me vocacionou para isso foi o próprio Jesus Cristo. E não é pela vontade de homem, ele diz, é pela vontade de Deus. Aliás, se podemos fazer uma aplicação prática desse primeiro tópico, eu creio que é neste momento da assinatura apostólica de Paulo. Porque muitos estão, Jaqueline, se lançando ao ministério para que não foram chamados. E aí não podem dizer, como Paulo disse, que é pastor de Jesus Cristo, é apóstolo de Jesus Cristo, é chamado por Jesus, porque não foi chamado para aquilo. Porque enquanto Paulo foi chamado, vocacionado por Deus, outros estão se fazendo apóstolos, né, de Jesus Cristo. E Paulo não se fez apóstolo, ele foi chamado para o apostolado de Cristo. Ele foi feito por Cristo apóstolo. Cristo mesmo se apresentou a ele lá no caminho de Damasco, quando Paulo, carregando cartas dos sacerdotes em Israel, furiosamente buscava prender e aniquilar os cristãos. Jesus se apresentou a ele e o vocacionou. Portanto, o apostolado de Paulo é inquestionável. Aliás, Jaqueline, eu li um comentário bem interessante do pastor Cláudio Honor de Andrade sobre essa questão daqueles que lutam por um ministério que não tem. Pastor Cláudio Honor de Andrade dizia, e eu compartilhei isso no meu Facebook a semana passada. Pastor Cláudio Honor dizia que muitos líderes obreiros brigam pelo ministério, brigam por cargos, brigam por funções, contendem com o ministério local, contendem com seus pastores para assumir o pastorado de uma igreja. Aí o pastor Cláudio Honor de Andrade disse uma expressão assim que eu achei fenomenal. Ele disse: e quando estão à frente de uma igreja, se percebem sem o cajado do pastor. Porque não foi Deus que chamou. Ou seja, brigou tanto pelo ministério, chega lá, cadê o cajado? Cadê a autoridade pastoral? Cadê o respeito? Cadê o caráter de um pastor? Cadê a autoridade de um pastor para repreender demônios, curar enfermos, doutrinar a igreja, conduzir o rebanho do Senhor? Quer dizer, batalhou tanto por um ministério para o qual não foi vocacionado, para o qual Deus não o chamou, e agora se percebe sem um instrumento necessário para o exercício desse ministério. Meu irmão, reflita bem sobre isso. Reflita bem sobre isso. Se Deus não me chamou para um ministério, se Deus não me chamou para uma função, não cobice, não peleje, não porfie por esse cargo, nem busque títulos. Não. Busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e por esta vontade se deixe guiar, porque o Deus que chama é o Deus que capacita e que dá as devidas credenciais para o exercício do ministério. Todo cargo tem o seu encargo. Não é isso? Verdade. Tem o peso da responsabilidade, por isso que quem vocaciona o homem para o ministério é Deus. É Deus. Muito bem. Então, terminamos o primeiro tópico. Segundo tópico, então, fala sobre os destinatários. O que é que a gente pode falar aí, Jaqueline, nesse tópico? Os destinatários da carta aos Efésios. A gente vai ver aqui uma igreja sendo fundada nessa cidade, a cidade de Éfeso, que era a igreja que estava recebendo esta carta, né? E aqui a gente vai falar um pouco, discorrer aqui nesse primeiro ponto, dessa cidade, falar um pouco dessa cidade de Éfeso. Como se comportava a cidade de Éfeso. A gente vai ver que a cidade de Éfeso era uma cidade de quase que 500 mil habitantes, né? E tinha um porte grande, porque devido à sua localização geográfica, a gente vai ver que todos os navios mercantes, né, é uma cidade portuária, e Éfeso, ela ficava ali como uma metrópole para receber todos os navios que vinham tanto da África, do Egito, Israel e também da própria Roma. Então, Éfeso, essa cidade de Éfeso, que quer dizer desejável, Éfeso, esse nome quer dizer desejável, significa desejável. A gente vai ver que ela era o centro político na sua época
econômico, religioso, né? Então, todas as atenções se voltavam para essa cidade em sua época, porque ela era um poderio, a gente pode dizer que uma das grandes, maiores cidades da sua época. Então, economicamente, era farta, tinha grande fartura, né? E a gente vai ver também a questão religiosa, não só política, econômica, mas religiosa. Éfeso também se destacava devido a essa passagem, né? A gente vai ver que as outras cidades circulavam, até as outras grandes cidades circulavam entre Éfeso. Daí vai se destacar também a ação religiosa dessa cidade. É verdade. A cidade de Éfeso era uma cidade que era habitada por gentios e por judeus. A religiosidade dessa cidade ela era muito evidente, né? Nós vamos ver no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, onde o escritor dessa carta, desse livro, a saber Lucas, né, historiador da igreja primitiva, ele registra alguns episódios envolvendo o apóstolo Paulo e a sua comitiva missionária que denotam o caráter religioso. Era uma cidade onde existia ali muita superstição, muita idolatria, muita crendice e sincretismo, uma mistura de vários pensamentos religiosos e filosóficos. O comentarista da lição, inclusive, pastor Douglas, ele comenta que a cidade abrigava o templo de Ártemis. Ártemis para os gregos. Para os romanos era Diana, deusa da fertilidade. Eu lembro você, caro aluno da EBD, que os romanos eles importaram, né, a religião grega, os deuses gregos, os romanos tomaram para si e deram uma nova identidade a esses deuses. Então, o que os gregos adoravam, chamando de deus Ártemis, os romanos também adoraram, claro que com algumas especificidades próprias dos romanos, mas era a mesma deusa, a quem eles chamaram na língua latina de Diana. Inclusive, atente para uma coisa. Algumas bíblias vão mencionar o nome dessa deusa, se você for ler o livro de Atos, capítulo 19, algumas versões vão mencioná-la na forma grega, até porque o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Então vai mencioná-la como deusa Ártemis. Outras versões, entretanto, preferiram utilizar a forma latina deste nome, que é o nome Diana. Mas, para não ficar confusão na sua cabeça, saiba que se refere à mesma pessoa. É mais ou menos como Paulo e Saulo. Saulo, a forma hebraica do nome, e Paulo, a forma latina desse nome. Inclusive, o comentarista da lição, ele pontua isso também nessa primeira lição, tá bom? Mas no capítulo 19, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para ler comigo. Veja um exemplo da religiosidade do povo em Éfeso. Capítulo 19, versículo 17 ao 20, diz assim: Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui era um trabalho que Paulo e sua comitiva missionária estavam fazendo, estava ganhando notoriedade naquela cidade. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Então foi um avivamento genuíno que aconteceu ali, com confissão pública de pecados e arrependimento. Versículo 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Inclusive diz o texto que, calculado o valor total destes livros queimados, chegou a 50.000 dracmas ou denários. Denário equivale a um dia de trabalho no salário romano. E dracma também equivale a um dia de trabalho conforme o salário grego. Ou seja, o montante de livros de feitiçaria, de bruxaria, de magia, de ocultismo que foi queimado neste episódio chegou a somar cerca de 50.000 dias de trabalho. E a gente vai ver aí, através do apóstolo Paulo, um Deus, né, com o seu poder libertador, intervindo nessa cultura. É verdade, muito na bom. Cultura religiosa de Éfeso, né? Um Deus que chega e começa agora a transformar com o poder da palavra, através do apóstolo Paulo, né, intervindo nessa cultura religiosa. Né? Um Deus que transforma. E o único, Deus, ele é o único capaz de chegar em qualquer que seja o lugar da terra
e transformar a cultura do homem. Muito bem colocado, Jaqueline. De fato, o Evangelho de Cristo é uma contracultura, é uma ofensiva à cultura predominante no mundo, né? A cultura de vício, a cultura de drogas, a cultura de violência, a cultura de feminicídio, né? O maltrato de homens às mulheres. A Bíblia Sagrada, quando ela é pregada, o Evangelho de Cristo, quando é oferecido e recebido nos corações, reverte essa cultura onde o pecado, a violência, os vícios, a corrupção predomina e traz os homens de volta a uma cultura saudável para que Deus os criou. Mas observe que esses versículos que nós lemos traz para nós uma informação acerca da religiosidade de Éfeso. Era uma religiosidade onde predominava o ocultismo, inclusive onde havia uma produção literária de obras voltadas para a magia, para o feitiço, de modo que isso era praticado, era vendido, era produzido em larga escala. Veja você quantos livros foram queimados por esses bruxos ou ex-bruxos, ex-feiticeiros, ex-adivinhos e magos que se converteram. Tem até um comentarista que diz que esses 50 mil denários aqui não era exatamente o valor desses livros físicos, dos rolos ou pergaminhos, sei lá, o que esses feiticeiros usavam. Não era o valor material. É porque esses livros de magia, eles prometiam coisas maravilhosas. As pessoas que lessem e colocassem em prática esses macetes, esses truques de feitiçaria. Então, o valor, vamos dizer, o valor daquilo que o livro prometia fazer para essas pessoas era muito alto, daí esse valor tão caro ser cobrado. Mas a gente vê que o Evangelho impactou, como diz Jaqueline, de tal forma que esses homens não fizeram caso do prejuízo financeiro que teriam para seguir a Jesus Cristo. Abrindo mão, das suas vidas ali pecaminosas e se entregando de fato a Cristo, deixando agora toda essa feitiçaria, esses cultos de ocultismo, abrindo mão de tudo e agora se entregando por inteiro a Cristo. A gente vai ver também que tinha ali Demétrio, aqui no versículo de número 24, a gente vai ver que ele era aquele que fabricava, era o Ourives que fabricava as imagens dessa deusa Diana, e obtinha ali recursos dessas imagens que se vendiam. E eles agora começam a questionar e a se importunar com esse fato histórico que estava acontecendo ali em Éfeso, do poder de Deus que estava entrando ali na cidade para mudar as vidas. E eles começam a questionar acerca do prejuízo que eles começariam agora a ter na cidade, porque era uma cidade que também se tirava proveito dessas bruxarias, dessas feitiçarias, da imagem dessa deusa, que era fabricada e revendia, eles vendiam, e agora eles viviam desses recursos. A cidade de Éfeso, Jaqueline, a gente pode comparar, várias cidades no Brasil são conhecidas pela sua idolatria, pelo comércio de santos, pelo turismo a templos religiosos, e seria mais ou menos uma Juazeiro do Norte hoje, seria a cidade de Éfeso. Uma cidade bastante frequentada, o turismo ali era muito forte, Inclusive esse é um dos destaques também dessa nossa lição, Essa contextualização cultural, histórica, político-econômica. Como disse Jaqueline, uma cidade de 500 mil de habitantes, então seria como a população de Campina Grande, A nossa cidade aqui, Campina Grande, no interior paraibano, tem aproximadamente 500 mil pessoas hoje. Então era uma grande cidade, uma metrópole na verdade. Portuária, como você disse, então recebia pessoas ali, trabalhadores, comerciantes do mundo inteiro naquela época. Era uma cidade também próspera, economicamente falando, cuja economia de base era o turismo, especialmente esses templos pagãos, como o templo de Ártemis, que era um templo de mais de 100 metros de comprimento por mais de 60 de largura, com colunas, aproximadamente 120 colunas que alcançavam 19 metros até de altura. Era um templo majestoso, considerado, inclusive, Jaqueline, uma das 7 maravilhas daquela época. Sim. Uma das 7 é como, por exemplo, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro hoje, como a Torre Eiffel em Paris. Então, aquele templo de Ártemis recebia visitantes do mundo inteiro, que iam ali também para comprar réplicas do templo.
que o comentarista da lição, inclusive, chama de nichos, né? Ele vai falar aqui, sua maior fonte de renda, a de Éfeso, era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. Nichos aqui são miniaturas. Miniaturas deste grande templo, a deusa Ártemis, era ali produzido justamente por esse homem de nome Demétrio e por outros. Eu até quero ler, Jaqueline, né? Aliás, queria pedir para você ler para a gente os versículos 23 a 27, por favor, porque eu quero fazer aqui algumas ponderações neste trecho. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Este caminho aqui é justamente a palavra de Deus que liberta a verdade de Cristo, né? Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artifícios, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Versículo 27. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera a ser destruído. Olha aqui, irmãos, algumas coisas interessantes, além do ocultismo, daqueles ex-bruxos que se converteram. Observe outros detalhes sobre a religiosidade de Éfeso. Aqui nós temos a figura de Demétrio, Jaqueline, que eu chamo de o presidente do sindicato dos fabricantes de imagem de escultura. Se você quiser, tome nota disso. Porque ele reuniu, observou que ele reuniu os profissionais, que também tinham a mesma ocupação de fabricar imagens, réplicas do templo. Inclusive, Jaqueline, o texto vai seguir lá no versículo 35 e vai dizer que eles tinham a ideia, a superstição de que a imagem, que havia o templo, a deusa Diana, e havia uma grande imagem dela ali. E eles diziam que essa imagem tinha caído do céu. Sim. Tinha caído do céu. Eles pensavam, talvez tenha sido esculpido ali algum meteorito que tenha de fato caído do céu, e a partir desse meteorito caído do céu e esculpido a imagem de uma deusa, se popularizou, né, o mito da deusa que caiu do céu. Então observe aí as crendices desse povo. Mas o Demétrio, que como disse é o presidente do sindicato dos fabricantes de imagem e escultura em Éfeso, reuniu todo o sindicato e fez queixa, disse: olha, esse Paulo aí, ele está perturbando a ordem pública. E Demétrio expressou 3 receios. Eu queria pontuar isso para ficar aqui bem claro, porque talvez nós não teremos oportunidade ao longo do trimestre de voltar ao assunto. 3 receios que Demétrio e o sindicato dos fabricantes de imagem em Éfeso demonstraram para com o trabalho missionário do apóstolo Paulo, que estava trazendo prejuízo para eles. Porque ao mesmo tempo que o evangelho traz bênção para uns, o evangelho também traz prejuízo para outros. O evangelho é prejuízo para a indústria cervejeira. O evangelho é prejuízo para a indústria pornográfica. O evangelho é prejuízo para a indústria de objetos e imagens de escultura, para a indústria idolátrica. O evangelho é prejuízo para muita coisa. Para a indústria tabagista, para os traficantes, para os políticos corruptos. O evangelho é prejuízo para muita gente. Mas claro que tantos quantos recebem esse prejuízo de bom grado em seu coração, crendo em Cristo como Senhor, aí, como disse Pedro, eles deixarão pai, mãe, irmãos, bens, riquezas e fazendas por amor de Cristo e ganharão, nesta vida já, 100 vezes mais e no porvir o que é melhor, Foi por isso que a vida eterna. Jesus disse: não vem trazer paz, né? É verdade. Mas espada. Mas espada, fogo, é verdade. Essa divisão que ele tem trazido aí devido justamente ao ofensivo, como disse que o Evangelho traz. Mas quais foram os 3 receios do sindicato dos fabricantes de imagem e escultura em Éfeso? Primeiro, observe, versículo 27. O Demétrio, que é o presidente do sindicato, diz assim: não somente há perigo de nossa profissão perder a sua reputação,
Portanto, ele estava preocupado em um prejuízo no próprio comércio de imagens. Ele diz, a nossa profissão de fabricante de imagens vai perder a reputação. Então, o comércio de imagens vai cair, né? Vai sofrer uma queda terrível. O segundo receio que ele tem, ele vai dizer, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito. Por que ele tinha receio do templo de Artemis cair em descrédito? Porque aquele templo recebia visitantes do mundo inteiro. Era como o nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Gente que vem da França, Itália, Espanha, Alemanha, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, quando vem ao Brasil, ou mesmo brasileiros de outros estados, quando se deslocam ao Rio, querem ir até ali. E isso gera dinheiro, isso gira a roda da economia, comerciantes, o governo ganha, a prefeitura ganha, fotógrafos ganham, agências de turismo ganham, né? O turismo movimenta muitas engrenagens. Então, o segundo receio de Demétrio era que o prestígio do templo da deusa Diana caísse e, com isso, o turismo diminuísse drasticamente naquela região, repercutindo não só na economia, nas finanças dos próprios fabricantes de imagem, mas na própria economia da cidade. E o terceiro receio que eles tinham é de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, a província essa da qual a cidade de Éfeso se destacava, era a mais importante, e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina, eu li na versão NVI. Então eles tinham uma preocupação também de um prejuízo da religião, com a possibilidade de apostasia de Artemis, ou seja, as pessoas agora começarem a não crer mais na deusa Artemis. Então observe os três receios do sindicato dos fabricantes de imagem. Primeiro, prejuízo do comércio, das próprias réplicas da imagem da deusa Atena, das réplicas do templo da deusa Artemis. Segundo receio, na queda do turismo naquela cidade, queda do turismo que poderia repercutir na economia geral. E por último, prejuízo na religião ali praticada, de modo que Artemis viesse a cair em total descrédito, agora com as pessoas crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas é interessante que o texto segue e vai dizer que todo esse sindicato se convenceu pelo seu presidente Demétrio e durante pelo menos 2 horas eles ficaram gritando palavras de louvor, veneração e adoração à deusa Artemis. Infelizmente, muitos têm preferido manter um comércio, um turismo e uma economia baseada na mentira, no engano e na idolatria do que crer em Jesus Cristo, o Senhor, que é muito mais barato, inclusive, né, gente? Muito bem, então esse foi o ponto sobre a religiosidade em Éfeso. Aí vem o terceiro ponto, que é a igreja em Éfeso, né? Coisa boa, né? É. Coisa boa, graças a Deus, porque ali aquela cidade de Éfeso estava em decadência moral e espiritual, né? Porque esse culto aqui religioso que era feito para essa deusa, era um culto que era feito de forma depravada, né? Eles praticavam ali atos sexuais no momento dessa veneração dessa deusa. Então havia ali uma depravação moral e espiritual em Éfeso, e é justamente nesse lugar que Deus envia Paulo, onde o irmão Tiago já bem frisou aqui, que já havia discípulos, a gente vai ver até aqui na nossa leitura bíblica em classe, né, que havia 12 varões ali, servos de Deus, que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo, né, e estavam ali servindo a Deus com fidelidade. Paulo agora faz esse convite para que ele se lance por inteiro e receba esse batismo do Espírito Santo, impondo a mão sobre eles. Eles receberam, né, esse batismo do Espírito Santo, foram cheios e começaram a profetizar, né, ao Senhor. E agora vamos para essa igreja que começa a se fundar nesta cidade, né, em um ambiente devastado pelo pecado. O Espírito Santo de Deus começa agora a transformar vidas através do povo de Deus. Para isso que nós somos chamados, né? De dentro para fora. O apóstolo Paulo, ele estava sendo enviado nos lugares, em meio ali onde havia uma grande circulação de pessoas mundial, né? Uma metrópole onde o mundo passava ali por dentro
de Éfeso. Então, ouvir o evangelho ali era uma estratégia também missionária para que dali se expandisse, né, o evangelho em todos os povos e nações, né, na terra. Agora a gente vai para esse segundo tópico, já no terceiro. É o segundo ponto, né? Terceiro ponto, né? A igreja de Éfeso. Vamos embora para essa igreja que foi fundada ali em Atos dos Apóstolos, né? A gente vai ver essa história sendo discorrida, capítulo de número 20 e o versículo de número 31. A gente vai ver que tinha ali os irmãos que auxiliaram Paulo nesse serviço, porque ele foi o que escreveu, mas ele tinha pessoas que lhe auxiliavam nesse serviço e nessa obra ali em Éfeso, que era o nosso irmão Apolo, que era um homem cheio e inspirado, né, também, e fazia ali também, aqui no versículo de número 25 do capítulo de número 18, né, e Apolo, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, ou seja, não era batizado no Espírito Santo e já fazia ali uma obra, né, nesta cidade. E o apóstolo Paulo, quando chega ali para fundar essa igreja em Éfeso, é para justamente dar continuidade a um serviço que já tinha sido iniciado por estes irmãos. Uma semente já tinha sido lançada, né? Apolo já tinha passado por lá. Priscila e Áquila, um casal, instruíram esse pregador Apolo de forma mais integral a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que incluía a experiência maravilhosa do batismo do Espírito Santo, que Apolo ainda não tinha vivido, apesar de ele ser um correto e fervoroso pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo conhece esses 19 seguidores, né, que só conheciam o batismo de João. Eu até quero fazer aqui uma explicação dentro desse texto, porque Paulo pergunta a esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqui os comentaristas bíblicos comentam e divergem muito sobre o sentido dessa pergunta de Paulo. Por que é que Paulo perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram? Afinal de contas, todos nós quando cremos não recebemos o Espírito Santo? Isso não é óbvio? Isso não é evidente? Afinal de contas, é o próprio Espírito que produz a fé no coração do homem, levando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Todo aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. De modo que parece até, Jaqueline, agressivo, ofensivo, você perguntar a uma pessoa que você sabe que é crente se ela já recebeu o Espírito Santo. Então, qual seria o sentido dessa pergunta de Paulo? Aí, os nossos comentaristas pentecostais têm uma contribuição muito importante a dar nesse sentido. E eu estou de acordo. Ao perguntar se os discípulos receberam o Espírito Santo, Paulo não estava perguntando se eles tinham recebido o Espírito Santo da regeneração, o Espírito Santo da santificação, que nós estudamos no domingo passado, o Espírito Santo como residente neles, porque seria até uma ofensa de Paulo perguntar isso a discípulos de Cristo Jesus, né? Ao perguntar se eles receberam o Espírito, na verdade, Paulo estava perguntando acerca do batismo no Espírito Santo, que no livro de Atos dos Apóstolos é também tratado como receber o próprio Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo. Lucas usa várias expressões para se referir à experiência do batismo no Espírito Santo. E aqui nesse capítulo 19, receber o Espírito não é receber o Espírito residente, é receber o derramamento, o batismo capacitador, empoderador do Espírito Santo. Aí faz sentido Paulo perguntar isso. Porque é possível você ser crente e não ser batizado ainda. Quantas vezes nós somos batizados no Espírito Santo com evidência das línguas, nós já perguntamos ao irmão, ao amigo: olha, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Nós perguntamos isso. No linguajar de Atos 19, bastava Paulo perguntar: vocês receberam o Espírito? Mas eles entendiam. Quando eles dizem, Jaqueline, esses 12 discípulos respondem: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, é óbvio que eles não poderiam estar se referindo à existência da pessoa do Espírito Santo. Porque se eles, de fato, como eles disseram, foram batizados no batismo de João Batista, então o Espírito Santo eles conheciam. Por que eles conheciam? Porque a mensagem de João qual era? Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que é mais forte do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo.
Então, quem era discípulo de João sabia do Espírito Santo, da existência do Espírito Santo. Aliás, bastava aí o Antigo Testamento, que o Espírito Santo já está lá mencionado. Gênesis 1 e 2, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O Espírito do Senhor que tantas vezes encheu profetas, Moisés, 70 anciãos, a Saul, Davi e outros no Antigo Testamento. Davi disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Como um crente no primeiro século, que tem a Bíblia nas suas mãos, que era o Antigo Testamento, e que ouviu João Batista falar sobre o Espírito Santo, não saberia da existência do Espírito Santo. Isso é descabido, é impossível. Então, quando eles dizem não sabemos sequer que haja Espírito, na verdade, eles não estão se referindo à pessoa do Espírito. Eles estão se referindo à experiência do batismo. Então, faz todo sentido. Porque eles receberam a mensagem de João acerca de Jesus Cristo que batizaria com o Espírito Santo e fogo, mas eles não souberam da experiência do Pentecoste, porque eles estavam distantes, estavam em Éfeso. A mensagem do Pentecoste ainda não tinha chegado a eles. Então faz todo sentido eles disseram: nós nem sabemos ainda que o Espírito já foi derramado, que já existe a possibilidade de recebermos esse batismo. É isso que eles estão dizendo. Tanto é prova, observe, caro irmão, tanto é prova, Jaqueline, que logo em seguida, qual é a pergunta que Paulo faz? Em que batismo, ou qual batismo vocês receberam então? Espera aí, Paulo primeiro perguntou se eles tinham recebido o Espírito. Eles disseram que não, que nem sabiam que o Espírito existia. Aí agora Paulo pergunta: em que batismo vocês foram batizados? Então é porque o tema da pergunta de Paulo está em volta do batismo no Espírito Santo. Aí, ao perguntar que batismo eles receberam, aí eles respondem então que só tinham recebido o batismo de João. Paulo diz: olha, esse batismo teve sua validade, mas agora não mais, agora tem que ser batizado em nome de Cristo. Paulo os batizou em nome de Cristo, impôs as mãos sobre eles e eles receberam a experiência que Paulo viu que lhes faltava. Porque você não pode olhar para uma pessoa que é crente, que é discípulo de Cristo, e perguntar se ele tem o Espírito Santo dentro dele. Porque isso é claro e evidente que o convertido tem, não faz sentido perguntar isso. Agora faz sentido você olhar para um crente que muitas vezes é morno, é frio, é lento, é vagaroso. Esses 12 discípulos devem ter manifestado alguma coisa, ou deixado de manifestar alguma coisa, que Paulo viu que eles careciam do fervor, do fogo do Espírito, do batismo no Espírito Santo. Por isso esse diálogo entre Paulo e eles, que vai desembocar em quê? Justamente na experiência do batismo do Espírito Santo, com evidência do falar em outras línguas. Então, meus irmãos, resumindo aqui, a igreja incipiente em Éfeso era uma igreja de seguidores verdadeiros de Cristo, mas que até a chegada de Paulo ainda não tinham recebido a experiência do batismo do Espírito Santo, assim como os crentes em Samaria, Jaqueline, em Atos 8. Eles creram em Cristo e até viram sinais e maravilhas, por meio de quem? De Filipe, o evangelista. Mas não tinham recebido a experiência do batismo do Espírito Santo, o que só aconteceu quando Pedro e João lá desceram, oraram por eles, para que eles recebessem. Da mesma forma, é Lucas registrando a experiência do batismo no Espírito Santo, chegando na região de Éfeso. Aí agora sim, com a chegada de Paulo, a imposição de mãos, nós temos uma comunidade avivada pelo Espírito Santo. E daí a gente vê que não só a igreja começou ali ser, de fato, fundada, como a florescer. É verdade. A florescer, de fato, através do batismo no Espírito Santo, que consequentemente vem ali os dons espirituais e os servos de Deus agora revestidos desse poder de Deus, né, começa agora a trabalhar em Éfeso com mais eficácia. Porque se eles eram usados por Deus e se eles estavam ali falando o caminho da verdade para aquele povo, agora eles estavam cheios desse poder de Deus, revestido pelo batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo potencializou os dons que eles tinham e a chamada de Jesus Cristo para anunciar o Evangelho. Dali a gente começa a ver, né, o poder de Deus se expandindo no meio daquelas vidas, ao ponto daqueles feiticeiros começarem agora a desfazerem, né, das suas armaduras ali, né, contra a palavra de Deus. Eles começam a se desfazer e não se apegar ao valor que tinha ali, aqueles feitos que eles faziam, a se lançar na presença do Senhor. E o interessante é que o versículo número 11 do capítulo ainda 19 vai dizer que Paulo fazia maravilhas extraordinárias, porque os sinais seguirão aos que creem.
Então, o evangelho, né, é acompanhado de milagres. Muito bem. De milagres. O evangelho, ele é acompanhado de maravilhas, prodígios, sinais e maravilhas. Então, Paulo chega, glória a Deus. Paulo chega, imagina aquele cenário, né, devastado, sobrecarregado, né, de feitiçaria, e o poder de Deus começa a... Interessante, Jaqueline, porque predominava ali a magia, a mentira de Satanás. Aí Paulo chega agora com sinais miraculosos extraordinários para suplantar aquela aparente poderosa religião. É como, por exemplo, Moisés confrontando os magos do faraó. Sim. E mostrando que o poder de Deus era superior. Glória a Deus, né? Isso é assim, muito tremendo. É aí que vai ocorrer aquele fato, justamente aqui, né? De a demanda ser muito grande, né? E os lenços, né, de Paulo e os aventais deles era levado aos enfermos, e as enfermidades e os espíritos malignos eram ali repreendidos pelo poder de Deus sobrenatural que havia na vida de Pedro. E um fato interessante, irmão Tiago, é que já que lá havia essa evidência de feitiçaria, e eles faziam sinais pela feitiçaria, quando Paulo chega, aí a gente vai ver aqui uma família, né, 7 irmãos aqui se reuniram e usaram agora o nome de Jesus e de Paulo para fazer também. Ou seja, eles queriam, vamos pegar esse gancho, já que está dando certo para Paulo, quem sabe dá certo para ele também, né? O que é interessante, nesse texto, eu estava meditando ontem, confesso que tem um detalhe aqui, nesse episódio dos filhos de Cefas, que se apresentavam como sumos sacerdotes, comentaristas inclusive argumentam que talvez ele não fosse sumo sacerdote de fato em Jerusalém, mas assim se identificava para ganhar alguma autoridade em Éfeso, né? Eu observei uma coisa interessante, Jaqueline, nesse texto que fala sobre esses exorcistas ambulantes, Sim. como Lucas o chama. Observe você, caro irmão, de posse de Atos 19, 14. Eu peço que você tenha a Bíblia em mãos e use ela. Nós estamos em uma sala de aula virtual, seja como os crentes bereanos, examinando a palavra de Deus com a gente, viu? Não relaxe não. Não fique aí com o olho na tela da EBD online, no lar, e outro olho na televisão, não. Desliga a televisão, você liga aqui. Ou então projete essa live na sua Smart TV para a sua família inteira assistir. Mas pelo amor de Deus, não se distrai. Hoje é um domingo especial, acabamos de falar. É um domingo de jejum, de oração, de leitura, de estudo da palavra pelo Brasil. Então se ligue aqui na palavra de Deus, pois Deus está falando conosco. Olha que interessante, Jaqueline, porque o versículo 14 vai dizer: os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, como você disse. Um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? O que eu quero pegar aqui é algo que a gente sempre deixa escapar nessa história, que é o seguinte: eles, vendo o resultado positivo do trabalho de Paulo, começaram agora a invocar o nome de Jesus a quem Paulo pregava. Mas o versículo 15 começa dizendo que um dia, o demônio resolveu se revoltar e dizer: olha, eu conheço Jesus Cristo, Paulo também, mas vocês quem são? E surrou aqueles caras, mandando eles de volta nu para casa. O que eu quero dizer aqui para você? A gente percebe aqui, já que tem um detalhe, é que parece que durante algum período funcionou. Durante algum período deu certo, não foi assim de imediato, na primeira ocorrência que eles chegaram: eita, vamos a partir de agora usar o nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega, e nesse mesmo dia eles foram surrados pelo endemoniado. Não, parece-me que durante algum tempo deu resultado, surtiu efeitos, porque de fato o nome de Jesus Cristo é poderoso. O nome de Jesus Cristo, quando é invocado, ele de fato traz algum efeito, pode trazer algum efeito, inclusive. Observe que um homem que não seguia Jesus de perto, os próprios apóstolos se queixaram disso, que não seguia Jesus de perto, usava o nome de Jesus para expulsar demônios. E o que foi que Jesus disse? Olha, quem não é contra nós é por nós, deixa ele. Não proíbam ele de fazer o trabalho dele. Até porque no início do versículo você vai ver que ele diz assim: os que faziam isto. Que faziam isto, é então, verdade. Que faziam. Então eles estavam fazendo. Muito bem, muito bom. Até separados pelo próprio Espírito. Aí aconteceu de um dia, depois de reiterados casos que deram certo, um dia um demônio espertalhão disse: espera aí. Eu acho que eles chegaram no espírito errado, né? Aí ele disse assim: olha, eu não levo a casa. Porque tem demônio que é atrevido, né?
gostam de enfatizar o fato de estarem realmente ali operando milagres, fazendo alguma coisa, e eles se deixam, quem está ali na frente, se enganar e enganar os outros. É verdade. Né? Mas esse daqui parece que não. Esse aqui se revoltou e disse, não, chega pra lá, quem vai ser expulso daqui é vocês e não nós. O que eu quero dizer aqui é uma aplicação prática. Meus irmãos, não adianta macetes, não adianta truques, não adianta técnicas de exorcismo. Ou você tem o Espírito de Deus, o poder de Deus, ou não tem. Porque quem usa de técnicas, de truques e de macetes, um dia, para usar a expressão da Bíblia, um dia será descoberto. Um dia será envergonhado. Um dia sua nudez será exposta em público e grande será a vergonha. Não adianta imitar grande pregador, não adianta imitar missionário, evangelista, gente que recebeu o dom espiritual da cura, dom de operar. Não adianta imitar. Ou você tem ou você não tem. Ou você crê ou você não crê. Ou você vive ou você não vive. Ou o Espírito Santo te move, ou então, meu irmão, não adianta se mover na base do truque, do macete, da manha, da artimanha, porque um dia, os próprios demônios se encarregarão de desmascarar e de expor a verdadeira identidade. Agora, quem tem de fato comunhão com Cristo, intimidade com Cristo, esse aí, ele teme a Deus, mas não teme nem treme diante dos demônios, antes os expulsa na autoridade do nome de Jesus Cristo, a autoridade essa pela qual esse crente está investido e revestido. E aqui na Bíblia Sagrada a gente vai ver que em nenhum outro lugar Satanás ele surra as pessoas que vêm até eles. Você vai ver que os servos de Deus, a santidade no servo de Deus, não é para impor o inimigo, Satanás e os demônios, mas é para impor a autoridade de Deus, a qual eles estão anunciando e pregando. Então, a santidade no servo de Deus é a autoridade. Por que Jesus ele falava com autoridade? Porque ele vivia tudo o que ele falava. Né? Então a santidade faz parte no servo de Deus, e o servo de Deus que tem autoridade no Espírito Santo de Deus, jamais ele leva surra, nem dentro da igreja, nem em uma casa familiar, nem no meio da rua, seja onde for. O Satanás, os demônios se sujeitam ao nome santo de Jesus e principalmente ao servo de Deus. É verdade, é verdade. Afinal de contas, Jesus disse, eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e dano algum causará a vocês. Né? Então, quem de fato está investido da autoridade de Cristo, o demônio não lhe causa dano. O quarto e último ponto desse segundo tópico, para saltarmos então para o terceiro tópico, é o seguinte: saudação epistolar. Epistolar é de epístola ou de carta, ou seja, a saudação de Paulo nessa carta. Como é? Bem, está aí no texto bíblico da nossa lição. É uma das mais breves saudações de Paulo em todas as suas cartas. Paulo costumava se alongar, né, na forma como ele cumprimentava, como ele saudava os destinatários de suas cartas. Mas escrevendo aos Efésios, ele é bastante pontual. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Já dissemos isso semana passada, foi, Jagarinha? Que nós somos santos, nós podemos nos reconhecer como santos se de fato mudamos de posição do pecado para Cristo Jesus. Que estão em Éfeso. Um detalhe, inclusive, é que alguns manuscritos antigos não trazem a expressão em Éfeso. Dizem apenas aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O que tem levado, inclusive, a ausência do termo em Éfeso, em alguns manuscritos antigos, originais, tem levado muitos comentaristas a pensar que essa carta, na verdade, ela não foi escrita especificamente para a igreja de Éfeso. Ela é, inclusive, os comentaristas chamam de uma carta circular. Por que uma carta circular? Porque entende-se, pressupõe-se, que Paulo, na verdade, escreveu ela para uma comunidade, talvez ali a província, toda a província da Ásia. E essa carta seria lida entre os Efésios, Colossos, Filipos e outras cidades. Chegando na igreja, o pastor da igreja lia, algum secretário da igreja fazia uma cópia dela, ficava na congregação e ela passava adiante para outras igrejas. Bem, seja como for, o fato é que essa carta circulou tanto que chegou até nós hoje e estamos aqui estudando ela.
Paulo segue dizendo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele sempre invoca, né, Jaqueline? A paz e a graça, né? São duas dádivas de Deus que estão sempre presentes nos escritos de Paulo, tanto na sua saudação, como também na despedida, né? A famosa bênção apostólica, que está baseada na despedida de Paulo à igreja de Corinto, ele dizia o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a Trindade é invocada ali, né? É muito bonito, né? Tem gente que não acha, para que tá a bênção apostólica? Quando é que a Bíblia manda dar a bênção apostólica? A Bíblia não manda dar a bênção apostólica em lugar nenhum. Mas por que é ruim recitar um texto bíblico no final de um culto e os irmãos receberem isso como uma bênção do apóstolo Paulo para a igreja, que de fato é uma bênção? É desejar uma bênção, é desejar um bem para alguém. Tem gente que também se queixa de tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas a Trindade está ali invocada. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então aqui Paulo invoca a graça e a paz de Deus o Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor para aqueles irmãos. Aliás, a graça e a paz para você, meu irmão, minha irmã. Nesse período de tanta turbulência, de tanta inquietação, eu creio que a paz de Deus é a maior necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a graça que salva, que restaura, que redime, que transforma, que santifica, é a maior necessidade do mundo inteiro. Porque essa paz que Paulo fala, né, que está descrita na Bíblia Sagrada, que o próprio Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, é essa paz que excede todo o entendimento humano, né? A qual aqui na nossa nação brasileira há uma interrogação hoje, né? Será que vamos perecer? A nossa economia vai afundar? Será que o vírus vai chegar no meu vizinho ou será que vai chegar na minha casa? Então essa paz que excede todo entendimento traz a calma, a calmaria, a tranquilidade em meio às tormentas. O mundo está em tormenta, está em perturbação. Por isso que o apóstolo Paulo inicia a carta e termina a carta: irmão, paz seja convosco. É verdade. É a saudação do crente, né? A paz do Senhor. Crente que é crente de verdade se cumprimenta assim: a paz do Senhor. Né? Muito bem, nós vamos para o terceiro tópico, né? Eu vou deixar a Jaqueline à vontade aqui para falar sobre o propósito e a mensagem, né, da carta aos Efésios. Isso aqui, claro, é introdutório, né, Jaqueline? Porque a mensagem da carta aos Efésios, a gente vai ter um trimestre inteiro para discorrer sobre a mensagem. Aqui a gente vai fazer ponderações introdutórias, tá bom, meus irmãos? Mas todo domingo, vocês já sabem, nós temos esse compromisso, claro, enquanto as igrejas não voltam à sua rotina. Mas antes de Jaqueline trazer para nós comentários sobre o terceiro e último tópico, eu quero aqui deixar os nossos cumprimentos a alguns irmãos que estão aqui nos acompanhando em nossa live. Nós temos aqui, pelo menos nesse momento, 55 pessoas acompanhando simultaneamente a transmissão. E eu queria pedir que essas 55 pessoas compartilhassem a live. Ó, tem abençoado você? Afinal de contas, você está aqui não é por acaso. É porque você acredita no alimento que nós estamos te oferecendo. Por que não repartir esse pão com outras pessoas para abençoá-las? Por que não compartilhar na sua linha do tempo, nos grupos do WhatsApp que você participa, para que um número maior de pessoas seja abençoado? Aproveite esse domingo de jejum e oração, faça algo bom. Se você não pode sair de casa para levar a palavra de Deus a outras pessoas, você pode fazer isso virtualmente, compartilhando nossa live e abençoando muitas vidas para a glória de Deus. Pai do Senhor, irmão Tiago Duarte, que acabou de entrar, professora Francilene Amorim, ela está sempre acompanhando os nossos materiais e publicações, professor Ezequiel Mendes, Michael e Beatriz, Ana Joélica, Francisco Gomes, superintendente da Escola Dominical, em nossa congregação aqui, da qual faço parte, Congregação Príncipe da Paz. Ele já chegou dizendo: estou aqui fazendo relatório. Como um bom superintendente, ele já está fazendo relatório. Que bênção, irmão Francisco. Deus te abençoe, companheiro. Saudades, viu, dos nossos domingos pela manhã da nossa Escola Bíblica Dominical. O Iris Silva, paz do Senhor. Reginaldo Vasconcelos, ele comentou aqui: o evangelho tem que ser acompanhado de milagres. É verdade, meu irmão. O evangelho de Jesus Cristo, quando verdadeiramente pregado e vivido, ele se faz acompanhar de milagres. A igreja em Éfeso foi fundada em meio a sinais e maravilhas operados por Deus através do apóstolo Paulo. A igreja precisa crer e viver os milagres. Afinal de contas, foi Jesus quem disse. Ou cremos ou não cremos no que Jesus disse?
Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja verdadeiramente firmada em Cristo é uma igreja que opera também milagres hoje. Cristina, Deus abençoe. Zuíla, minha amiga, paz do Senhor, irmã Zuíla, satisfação tê-la conosco. Ariel, evangelista. Suelene Aparecida, quem mais aqui? São Paulo, Catanduvas. Irmãos de São Paulo, Catanduvas. Jambeiro. Olha aí, que benção. São Paulo, passeio para São Paulo, Alagoas. Está aqui conosco também, todos os estados brasileiros. Irmã Beth, irmão Railton, irmã Sônia, irmã Kika, Deus abençoe, o Romário Fontinelli, Socorro Ferreira, Arthur, irmã Irene Silva, Deus abençoe, irmã Regina, irmão Luciano, irmão Antônio, lá de Mossoró, cidade que já tive a oportunidade de estar várias vezes. Deus abençoe nossos irmãos em Mossoró. Deus abençoe todos vocês, é uma grande satisfação tê-los conosco. Ainda antes, eu quero lembrar você que nós temos os 4 livros de nossa autoria. Os irmãos que ainda não adquiriram, adquiram os 4 livros de nossa autoria e sejam abençoados. O primeiro livro que publiquei, A Mensagem da Cruz, o amor que nos redimiu da ira. O segundo livro, Biblifixe, formando a geração da palavra. O terceiro livro, tudo a ver com a gente, nós que somos professores da EBD, Reflexões Contundentes sobre a Escola Bíblica Dominical. E o mais recente dos meus livros, Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras. Então não deixe de adquirir para você ler, ficar mais chique, inteligente, fundamentado na palavra de Deus e melhor preparado para o ensino da palavra. Jaqueline, qual é o propósito e a mensagem da carta de Paulo aos Efésios? Abraço para a Bahia, São Paulo, os irmãos estão aqui ligadinhos. Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Vamos logo compartilhando aí, gente, essa live abençoada. O propósito dessa carta, primeiro, foi fortalecer a fé, encorajar, amadurecer os cristãos ali da igreja em Éfeso, buscar nele, a gente viu, né? Buscar esse desejo, esse interesse, né? Pelo batismo no Espírito Santo, para ser revestido de poder de Deus. E convocar os irmãos ali, a carta foi, né, descrita para os irmãos ali, para convocar os cristãos daquela igreja a uma vida santa e ter o zelo pela sã doutrina, pelo sã ensinamento da palavra de Deus, né? A gente vai ver que os irmãos ali na igreja em Éfeso eram um povo fervoroso, espiritual, era um povo que a gente vai ver bem direitinho aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, né? Era uma igreja, Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 1 em diante diz assim: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, ou seja, era uma igreja que trabalhava e era uma igreja paciente e sofredora, e que não pode sofrer os maus tratos. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, eles guardavam este zelo, né, pelo verdadeiro ensinamento genuíno. E o achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cantastes. Ou seja, a igreja não se cansou, né? Cansastes, verdade. Não se cansastes. Então essa igreja era uma igreja que trabalhava, ela era uma igreja sofredora, era uma igreja paciente, e estava ali servindo ao Senhor e precisava desse encorajamento. A gente vai ver em Éfesos, deixa eu ler aqui com vocês, no livro de Éfesos, capítulo de número 3 e o versículo de número 18 e o 19, que diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí daqui a gente vê que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha suas qualidades, porque Deus
inspirou João para escrever esta carta, e ele começa a descrever as qualidades dessa igreja. Então, como uma boa igreja de Cristo, ela tinha qualidades. Mas há uma advertência de Deus justamente para este amor aqui, né? Este amor. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aí a gente vai ver a advertência de Deus para essa igreja, né? Que tinha boas qualidades, boas obras, mas se deixou levar pelo esfriamento do principal de todas, que é o amor. Amar é a base de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai descrever isso em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é a base. Não adianta ter dons espirituais, falar em línguas, não adianta boa doutrina, bom ensinamento, zelo, guardar a palavra, se não tiver o amor. É verdade. Né? Então a igreja em Éfeso, deixa-se esfriar nela este amor genuíno, e Deus o convoca, Deus chama a responsabilidade da igreja de Éfeso para que retorne a este primeiro amor, para que volte mais do que depressa, porque sem amor, tudo que o homem fizer é vão, não tem efeito nenhum, porque a base do evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então se faz necessário tudo que fizermos, ou seja, se é para adorar, tem que adorar em amor, com amor, amando, né? Se é para cantar, vai cantar com amor. Tudo tem que estar fundamentado ali no princípio de Deus, que o princípio de Deus é amar. Interessante, porque o capítulo 4, versículo 15, Paulo deixa isso muito claro, que são os versículos, um dos versículos-chave da carta de Paulo aos Efésios. 4,15, Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós temos que seguir a verdade, a doutrina, mas em amor, né? Porque verdade sem doutrina para Deus não serve, ou verdade sem amor para Deus não serve, né? Assim também como amor sem verdade, né? Amor sem verdade também não serve, porque é um amor relaxado, um amor displicente, um amor largado. Deus não quer. Deus quer a combinação, verdade e amor, amor e verdade. Agora é preciso ressaltar, Jaqueline, que no momento que Paulo escreve a carta aos Efésios, ele não aponta nenhum problema específico daquela igreja. Não há nenhuma correção de Paulo, como ele costumava fazer em suas cartas, por exemplo, na carta aos Coríntios. Paulo lista uma série de problemas que existiam na igreja de Corinto, tanto na primeira carta quanto na segunda. Na primeira, muito mais, né? Na segunda carta, Paulo já percebe que os coríntios receberam a mensagem dele e corrigiram muitas coisas. Mas Paulo costumava, nas suas cartas, proceder correções nas igrejas onde haviam os erros, né? Mas a carta aos Efésios não. Na carta aos Efésios, Paulo está abordando temas gerais da fé cristã, da ética cristã, a questão da família. Paulo vai falar sobre isso, a gente vai estudar isso esse trimestre. Mas ele está orientando a igreja sem proceder à correção. Eu gostei muito da palavra que você usou e ela é muito oportuna. Encorajamento. Porque encorajamento é uma das razões da palavra de Deus existir. Paulo mesmo disse a Timóteo que a palavra de Deus ela é propícia, oportuna para repreender, mas também para exortar. Eu sempre tenho batido nessa tecla que uma coisa é repreensão, outra coisa é exortação. Repreender é corrigir um erro, é fazer uma repreensão, uma nota de reprimenda a um erro que foi cometido e que deve ser corrigido. Mas exortar não, exortar é justamente encorajar a viver, a fazer aquilo que deve ser feito, não necessariamente considerando erro. Então, na carta aos Efésios, Paulo não está repreendendo, como ele repreendeu os coríntios. Ele está exortando, encorajando essa igreja ao amor, à unidade, ao zelo espiritual, ao fervor do Espírito. É um dos textos que eu mais gosto na carta aos Efésios 5,18, quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Como Jaqueline disse, é uma carta que estimula a comunhão com o Espírito, a vida avivada no Espírito Santo. Né? Então Paulo tem esse propósito, muito bem dito: encorajar a igreja a ser o que Deus quer que ela seja. Verdade. E a gente vê aqui, amados irmãos,
que nesse período que Paulo escreveu não há essa correção. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, não sabemos ao certo como se deu isso, mas o fato é que quando o próprio Deus dá a revelação a João, para que ele envie essa carta, esta palavra de correção à igreja de Éfeso, é porque a igreja de Éfeso, com o passar do tempo, se deixou-se agora levar pelo esfriamento. Há um intervalo de quase 30 anos, né, Jaqueline, entre uma carta e outra. Porque se Paulo escreveu a carta aos Efésios, como a gente diz, entre 62 e 65 no máximo, já o livro do Apocalipse, quando a gente vai estudar, a gente vê que ele foi escrito no final do primeiro século, por volta de 85, 90 a 95. Ou seja, há um intervalo entre o que Paulo escreve e o que João escreve. Apesar que na nossa Bíblia está tudo aqui, tudo juntinho, né? Numa Bíblia só. Mas pelo menos 30 anos, 20, 25, 30 anos se passaram para que aquele primeiro zelo e amor que Jesus Cristo mesmo disse que havia. Né? Porque Jesus Cristo disse que eles tinham tido o primeiro amor, que Paulo falou. Mas aí depois veio, infelizmente, o esfriamento espiritual lá no final da vida de João, quando ele escreveu a carta à igreja de Éfeso. É um risco que toda a igreja corre, né? Toda a igreja corre esse risco. Todos nós, inclusive, crentes individual, membros da igreja, correm. Aí a gente vai para o livro de Salmo, quando o salmista Davi, ele disse no Salmo 119, verso 11, Senhor, eu escondi a tua palavra. Né? Aí vai o zelo da pessoa guardar dentro dela, para que a essência de Deus não venha se acabar, se extinguir na vida do servo de Deus. Né? Porque como o Tiago falou, todos nós somos passivos a deslizar, a desvanecer na fé. Por isso que vale a importância desse encorajamento de Paulo, né? Para que os irmãos permaneçam, porque o bom não é o início das coisas, mas o fim delas. É permanecer firme e constante. A constância, aí a gente vê as pessoas e os servos de Deus ali na igreja de Éfeso, a inconstância. Começaram bem, né? Tanto que começaram bem que não há correção nenhuma de Paulo. Ou seja, iniciaram bem, estavam bem. Mas o bom é começar e terminar bem, né? E o próprio Deus ali, né, inspirando a João para escrever, ele descreve primeiro ali as qualidades que aquela igreja tem. Trazendo, eu vejo Deus ali trazendo a memória ao coração daquela igreja ali. Lembre-se quem de fato vocês são. Vocês são isso aqui. Vocês fazem isso aqui. E parabéns para vocês. Mas também vocês se esqueceram. Não se esqueça do principal. Né? O principal, que é a base de todo o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Amém. E por último a mensagem, né? A mensagem de Paulo aos Efésios. Ele tem propósito e visando alcançar esses propósitos, ele escreve a mensagem para os Efésios. Que mensagens a gente pode resumir estão ali presentes na carta aos Efésios? Tem um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês, já encaminhando para o final, né? Está entrando aí agora a nossa professora Verusca, Deus abençoe, amiga nossa também, Verusca, professor Jailson Ramos, Deus abençoe o casal em nome de Jesus, professora Simone, professor Manuel Gualberto, Deus abençoe, lá de Tupã, em São Paulo, satisfação tê-lo conosco, Wagner Silva, Rafael Azevedo, Sandro, Deus abençoe vocês. Professor Lawrence Richards, nesse livro Guia do Leitor da Bíblia, que eu recomendo você, professor, aluno, pastor, pregador, adquirir, ele traz uma síntese de todos os livros da Bíblia Sagrada, de forma didática, pedagógica, muito facilitadora do nosso aprendizado, tá bom? Guia do Leitor da Bíblia, professor Lawrence Richards, publicado pela editora CPAD. E ele vai dizer aqui, na introdução do livro de Efésios, o seguinte, eu achei muito importante, são 2 parágrafos, um pouquinho compridos, mas eu quero ler aqui para vocês e eu chamo sua atenção. Ele diz, Éfeso era a rainha das cidades asiáticas. Muito embora sua... Aí ele vai dizer aqui algumas considerações, tal, ele vai dizer, seu templo, tido como uma das maravilhas do mundo antigo, atraía anualmente milhares de visitantes. É o que falamos, né? A questão do turismo na cidade de Éfeso, devido à religiosidade muito forte, a idolatria predominante ali. Os abastados sacerdotes usavam suas riquezas para se transformar nos banqueiros do Oriente. Olha que informação curiosa. Os sacerdotes
Claro, pagãos eram os grandes banqueiros no mundo antigo. Recebiam depósitos, pagavam juros e faziam empréstimos vultuosos a pessoas físicas e jurídicas. Olha aí, a quem fosse lá pessoalmente e a quem fosse representando instituições, organismos, pegar empréstimo. Até mesmo de outros países. Em termos materiais, era a mais bem-sucedida região no primeiro século, a região de Éfeso. Por outro lado, como bem pontuou Jaqueline, Éfeso demonstrava um vazio espiritual dominante nesse século. No primeiro século, a cidade também era a capital do ocultismo, pois seus cidadãos recorriam à magia, feitiçaria, bruxaria, manipulando em benefício próprio forças espirituais hostis inimigas. Isso aqui é o contexto, é bom a gente conhecer o contexto, né? O pregador que se preza, o professor que se preza, ele busca conhecer o contexto histórico, político, econômico, cultural, em que os servos do Senhor viveram, para poder entender a mensagem que esses servos do Senhor escreveram para a igreja. Aí agora chega o segundo parágrafo, porque aqui o Lawrence Richards ele está contrastando a cidade de Éfeso com a igreja cristã em Éfeso. Agora sobre a igreja, preste atenção. Paulo escreve sobre a igreja criada e sustentada por Deus. Essa é a mensagem, estamos falando da mensagem de Éfeso. Tendo como pano de fundo esse cenário histórico-cultural. O pai, na mensagem de Paulo à igreja de Éfeso, o pai é o arquiteto desse templo. Não são mais agora os escultores gregos que construíram o templo à deusa Diana. O pai é o arquiteto do templo que é a igreja. Jesus é o seu construtor, é o que executa o plano do pai. E o Espírito Santo é a presença divina que nele habita. Se lá eles tinham a imagem da deusa Diana, construído a partir de um meteorito que caiu do céu, e daí eles pensavam que a própria imagem, a própria deusa tinha vindo do céu para a terra, nós, a igreja, agora temos não uma imagem divina de escultura, nós temos a própria pessoa divina entre nós e em nós, que é o Espírito Santo. O santuário de Deus não é construído de pedras, como foi o santuário à deusa Diana ou Artemis, mas é construído de gente, de pessoas. Você, eu, nós somos o santuário de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Não é a estrutura de pedra, de alvenaria. Ali é o templo religioso que a gente se reúne para cultuar em congregação. Mas o templo onde Deus mora é você, sou eu e a igreja coletivamente. O tesouro não é formado de ouro e prata, como era o grande templo da deusa Diana, mas de bênçãos, como diz Paulo, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que maravilha! Que maravilha, né? Nós temos tesouros reservados para nós nas regiões celestiais. A igreja de Deus é essencialmente viva e seus membros foram criados para boas obras, não para prostituição, que existia muito nos tempos antigos, né? Como Jaqueline pontuou, onde sacerdotes e sacerdotisas se prostituíam no momento de culto. Não é para essa ceboseira, essa imundícia espiritual, mas para a santidade, para as boas obras. Não tem como liderança o sacerdócio humano, pois o cabeça é Cristo. Não fica à mercê de forças espirituais negativas, forças ocultas. Não, a igreja não caminha na base de macetes, truques, manhas, artimanhas, ocultismo, magia negra, magia branca. Não, a igreja não caminha com essas forças, mas é vigiada por alguém cujo poder está acima de todo governo e autoridade. Eu achei muito interessante aquele no episódio em que os feiticeiros queimaram os livros, porque isso é muito simbólico, meus irmãos. Isso mostra o poder das trevas se encurvando diante do poder da luz. Aí eu me lembrei agora de Dagon, o deus dos filisteus. Quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança e colocaram dentro do templo de Dagon. De madrugada, o que é que aconteceu? A estátua de Dagon estava caída, prostrada diante da Arca do Senhor, né? Deus venceu Dagon na terra dos filisteus. Louvado seja Deus. Na terra dos incrédulos, dos gregos, dos pagãos, o Deus de Paulo, que é o nosso Deus, venceu a bruxaria, a feitiçaria e toda a artimanha. E continua sendo assim hoje, para a glória de Deus.
Também a igreja não é feita de mármore, mas sim de uma família importante e amorosa. Amor é a palavra-chave. Enriquecida e sustentada por relacionamentos fraternos. Paulo vai falar muito sobre família, né? É uma carta, talvez a carta de Paulo que ele mais fala sobre família é a carta aos Efésios. O templo de Deus, estou encerrando, não é um edifício antigo desgastado pelo templo, como foi o da deusa Diana, mas uma crescente e nutrida comunidade, conforme o texto que você leu, né? Até alcançar a estatura de varão perfeito, sustentada com amor. Com que propriedade essa epístola foi escrita aos Efésios? No ambiente dominado pela religião pagã, onde a vida era vazia e insignificante. Ô meus irmãos, a mensagem da carta aos Efésios, que esse trimestre guarda para nós, ela é tremenda. E eu tenho certeza que Deus falará muito forte, não é, Jaqueline? Amém. Glória a Deus. O que mais? Em nome de Jesus, né? Eu quero deixar para vocês aqui em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Se fortaleça cada dia mais. A gente vai ver aqui, em se tratando da armadura de Deus, né? Se revestir, estar pronto, porque estamos em batalha espiritual. O mundo está em guerra espiritual e precisamos estarmos revestidos com este poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre nós. Então se revista e se fortaleça do Senhor. E glória a Deus por sua palavra, né? Porque o que seria de nós em um mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, sem essa palavra para nós nos alimentarmos e sem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos ajuda, que nos fortalece, né? Que nos anima e nos aviva. Amém? Meus irmãos, o trimestre só está começando. Verdade. Estamos só aquecendo as turbinas. Muita coisa boa já foi vista aqui hoje e ainda será vista ao longo desse trimestre. Estamos estudando o tema geral, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Foi uma satisfação dividir essa bancada com minha irmã Jaqueline Rosas, que vocês já conhecem, e eu chamo vocês para seguirem ela no Facebook, pesquise aí. Como é que está lá no Facebook? Jaqueline. É Flaviana Jaqueline ou Jaqueline Rosas? Tem a Jaqueline Rosas também, né? O bastidor tá ali. É, os bastidores. o esposo aqui da Jaqueline, meu cunhado Flaviano, está aqui Mas na eu vou falar assistência. Jaqueline Rosas. Se eu não me engano, é Flaviano e Jaqueline, que é o nome do esposo, né? Você pesquisa aí Flaviano e Jaqueline no Facebook e segue a professora Jaqueline, que ela tem também abençoado muitas vidas. Eu quero lembrar você, viu, que nós estamos com um sorteio aberto na página EBD Inteligente no Facebook. A nossa irmã Leilane Catlini já disse aqui que quem vai ganhar o sorteio é ela. Olha aí, ela tem o dom da revelação. Deus já revelou a ela que ela que vai ganhar. Se você deseja ganhar os 4 livros de minha autoria e ainda abençoar alguém com os mesmos 4 livros, então entre lá no sorteio que está acontecendo na página EBD Inteligente. Vai ser amanhã já. Já é amanhã, dia 6. Coisa boa, o sorteio. Tudo que você tem que fazer é marcar um amigo lá nos comentários, um amigo no Facebook, é um amigo por cada comentário, tá bom? Porque a frase que for sorteada, você vai ganhar e o amigo cujo nome você colocou lá também vai ganhar os 4 livros. Então é prêmio em dobro para você e para um amigo, tá bom? Marca lá e compartilhe a publicação na sua linha do tempo. Deus vai abençoar você e eu quero que você ganhe esses livros em nome de Jesus. Vamos terminar com a oração como começamos? Vamos embora. Jaqueline vai fazer essa oração de gratidão a Deus. Obrigado a todos que estiveram acompanhando do começo ao fim. Quem ainda não compartilhou, compartilhe, dá tempo para que vidas sejam abençoadas. Vamos aproveitar que estamos em um domingo de jejum e oração em todo o Brasil e nós abraçamos esta causa. Vamos terminar orando mais uma vez pelo Brasil. Jaqueline vai fazer essa oração com a gente. Amém. Só lembrando ao irmão Gilberto de Souza, a sua pergunta, irmão Gilberto, a gente responde lá no início, viu? Só é voltar, agora a gente vai estar agora terminando esta live. Ao irmão volta de novo e assiste que a gente está respondendo. O irmão Tiago Rosas, ele responde essa pergunta já, tá certo? Paz do Senhor para Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Bahia, Imperatriz Maranhão, Rio Grande do
do Sul também, a paz do Senhor para todos vocês, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esta tão rica oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos a tua santa palavra. Abençoe a cada um, Senhor, que entrou nesta live, que nos acompanhou, Senhor, compartilhando. Dê, Senhor, uma bênção especial a cada um. Abençoe a nossa nação, o nosso Brasil. Abençoe os nossos governantes com a tua bênção de salvação, de libertação, de misericórdia. Ajuda, Senhor, nosso presidente a lidar com toda essa situação que nós estamos enfrentando. Permanece conosco, abençoa toda a nossa família, todos os nossos amigos, a nossa igreja. E querendo o Senhor, traz, Senhor, o tempo favorável para nós retornarmos para o ambiente das congregações, em nome de Jesus. A escola dominical, nela aprendo o que a Bíblia diz. Eu